Hoje é Páscoa, amém? Páscoa, quando a gente vai estudar o significado da Páscoa, a Páscoa para os judeus é a libertação do povo de Israel do Egito, amém? A primeira Páscoa foi instituída, quando você vai para a tua Bíblia, a gente vai estudar um pouco sobre isso hoje, Êxodo capítulo 12, amém? Êxodo capítulo 12, e a gente vai estudar isso hoje. Quando a gente vai estudar o significado da Páscoa, que de nós cristãos é a morte e ressurreição de Cristo, amém? É onde nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e aquilo que se encontrava morto começará a voltar a ter vida. Você crê dessa forma? Eu pedi para colocar, mandei para o Davi agora, Páscoa do hebraico significa Pessa. Repete comigo, Pessa. Pessa significa passagem, amém? Então abra por favor a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º deste mês, dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, com as vísceras. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado e entronizado seja o teu nome no nosso meio. Estamos aqui para celebrar a tua Páscoa, mas acima de tudo te dizer que nós somos dependentes da tua palavra. Se a tua palavra, meu Deus, vier de uma forma onde o teu Espírito traga revelação para nós, sairemos daqui transformados pelo poder da tua glória. Mas se a tua palavra for simplesmente falada através dos lábios de um homem, nada, absolutamente nada irá acontecer na vida dos teus. Por isso eu te peço nesta noite, usa-me, Pai, com graça, com ousadia e com autoridade, para que eu fale daquilo que o Senhor tem para revelar nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao Senhor. Resumindo o que nós acabamos de ler, o povo de Israel, você conhece a história, ficaram cativos 430 anos no Egito, até que Deus levanta um homem chamado Moisés, um libertador. Já tinham passado 9 pragas no Egito, e agora faltava a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então Deus dá uma ordem para o povo de Israel, dizendo: olha, vocês no dia 10, esse mês vai ser o primeiro mês do ano,
no dia 10, vocês vão pegar um cabrito, um cordeiro. Ele terá 1 ano, ele não terá mancha, não terá nenhum tipo de coisa diferente, ele terá que ser perfeito. Você vai pegar esse cordeiro, você vai levar para dentro da sua casa, ele vai ficar morando com você até o dia 14. No 14º dia, você vai imolar esse cordeiro, você vai matar esse cordeiro, e se a tua família for pequena, você vai chamar os teus vizinhos, para que vocês comam junto o cordeiro. Conforme o número das almas, não pode sobrar nada. Tem que comer a parte boa do cordeiro, mas tem que comer também a parte difícil do cordeiro, que são as vísceras, a cabeça, os pés. O cordeiro tem que ser completamente comido. E o que sobrar, vocês não vão jogar fora. Vocês vão colocar em um lugar e vão tacar fogo. Tem que sumir por completo o cordeiro. Estamos juntos até aqui? Então essa foi a ordem de Deus. Quando vocês matarem o cordeiro, vocês vão pegar um hisopo, vocês vão molhar no sangue, vocês vão passar nas vergas das portas, nos umbrais das portas e nas vergas, e aquilo ali vai ficar exatamente a marca do sangue, porque vai ser celebrado a Páscoa do Senhor. Em outras palavras, será comemorado a Pessah, a passagem. Quando o anjo da morte vier na última praga, todos os primogênitos serão mortos. Deus não disse que era somente os primogênitos do Egito. Deus disse que todos os primogênitos seriam mortos, exceto aqueles que tivessem a marca do sangue nos umbrais das suas portas. Amém? Então, o que o povo de Israel fez? Eles pegaram o sangue, marcaram com os umbrais com o sangue. Então, quando o espírito da morte, quando veio a noite, quando o espírito da morte vinha, ele via a marca do sangue, ele passava por cima da casa. Por isso é Pessah, passagem. Ele passava por cima da casa e ele não afetava a casa do povo de Israel. Estamos juntos até aqui? Então todas as casas que ele não via a marca do sangue, ele entrava e matava o primogênito. Deus inclusive continua dizendo: vocês vão estar com sandálias nos pés, cajado na mão, vão comer apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o povo de Israel, eles saem do Egito e nenhuma unha ficou no Egito. Eles saíram com muitas riquezas, eles saíram prósperos, abençoadíssimos por Deus, porque tudo que eles ficaram de escravos durante muito tempo, Deus restituiu tudo aquilo de volta para eles. Amém? Nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida, que hoje é Páscoa. Tudo aquilo que um dia te foi roubado, tudo que aquilo um dia foi tomado de você, hoje é Páscoa. O Senhor está restituindo nesta noite tudo aquilo que um dia tomaram de você. O Senhor está liberando nas regiões celestiais, para que nós possamos tomar posse nessa terra, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, venha se cumprir na nossa vida. Eu tomo posse dessa palavra, eu chamo a existência essa palavra, eu medito nesta palavra, eu mergulho nessa palavra, e eu acredito que o Senhor fez as melhores coisas da terra para mim e para você desfrutarmos. Amém? Então hoje é Páscoa, é celebração, é ressurreição. Aquilo que estava morto vai voltar a ter vida. Aquilo que aparentemente tinha morrido, o Senhor vai voltar a trazer de volta para a nossa história. Amém? Só que interessante que a Bíblia diz que quando eles cumprem tudo isso, eles saem do Egito, você conhece a história, eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam no deserto, e agora começa a história da caminhada deles no deserto. Eu quero agora pular um pouco a história, eu quero ir lá para Jesus Cristo. Marcos capítulo 11, coloca para mim por favor, Marcos capítulo 11, versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Então aqui eu queria que você tentasse imaginar, porque a Bíblia, ela é um quebra-cabeça, e tudo se encaixa. Amém? Nós falamos ainda há pouco que o povo de Israel, no dia 10, eles pegaram um cordeiro, trouxeram um cordeiro para dentro de casa. Amém?
botaram o cordeiro dentro de casa, conviveram com o cordeiro 4 dias dentro de casa, e depois o mesmo cordeiro que a passou, entre aspas, a ser amigo da família, agora a família é obrigada a sacrificar o cordeiro. Eu queria que você tentasse imaginar um cãozinho, por exemplo. Você pega um cãozinho na rua, leva ele para dentro da tua casa, ele mora com você 4 dias, e depois do 14º dia, 4 dias após, você é obrigado a sacrificar o cordeiro. Eu fico imaginando o choro das crianças, vendo aquele cordeirinho sendo criado ali junto com a família, e no 14º dia tendo que imolar o cordeiro e sacrificar o cordeiro, porque era a ordem do Senhor. Jesus entra em Betfagé no dia 10. Coloca o versículo 2. E disse-lhes: ide à aldeia que está de frente a vós, e logo ali, ao entrardes, encontrarei preso um jumentinho, a qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. Dá uma parte aqui agora, coloca para mim Zacarias 9:9. Alega-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um asninho, filho de... Então o profeta Zacarias estava profetizando muitos anos antes que o Messias ele viria montado num jumento. Amém? Então quando a gente volta lá para Marcos capítulo 11, versículo 3. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante os seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do... Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. 11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus entra no dia 10 em Jerusalém. Coloca para mim agora o versículo 12. E no dia dia 11. O Cordeiro de Deus entra em Jerusalém no dia 10. No dia seguinte, no dia 11. Coloca o versículo 20. Não, deixa no 12 que eu vou ler a história toda para a gente entender melhor. E no dia seguinte, 12. Quando saíram de Betânia, teve fome. Ele fala da figueira. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós as tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, preste atenção, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Agora no versículo 20. E eles passando pela manhã, no outro dia. Amém? Então dia 12. Amém? Estamos juntos até aqui? Dia 12. Passando pela manhã, viram que a figueira se havia secado desde as raízes. Coloca para mim Marcos capítulo 14. E dali a 2. Então dia 12, 2 dias. 13 e... Precisava imolar o cordeiro. Você está comigo aí? No Antigo Testamento, o povo estava debaixo de um jugo de escravidão.
E agora eles levam um cordeiro para dentro de casa, no dia 10, sacrificam o cordeiro no dia 14. E o povo é liberto, e ali é instituída a primeira Páscoa. Agora a gente chega agora em Jesus Cristo, e o povo também está cativo, mas não debaixo de uma prisão física, mas de uma prisão espiritual. O povo está preso. E agora o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisará ser morto, para que o seu sangue, agora o sangue não é passado mais nos umbrais das portas, mas agora a marca do sangue está na tua e na minha vida, de modo que o diabo não pode mais nos tocar. Por isso a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva dele, e das mãos dele ninguém pode nos arrebatar. Você está comigo aí? Então agora eu e você, a marca não é feita mais nos umbrais das portas, a marca é feita no nosso coração, é feito no nosso ser. Agora onde nós andamos, o diabo olha no meio da rua, eis ali a marca do sangue, eu não posso tocar. Eis ali a marca do cordeiro, não o cordeiro que foi moído lá no Êxodo, mas agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue está sobre a minha e sobre a tua vida, e ele não tem mais poder para nos tocar. Amém? Você está comigo aí? Glorifica o Senhor. Só que eles precisavam agora matar o cordeiro. Mas a Bíblia diz que o primeiro cordeiro, ele foi colocado dentro de uma casa. Ele foi criado dentro de uma família. E a mesma família que criou o cordeiro foi a família que matou o cordeiro. Quando a gente vai ler a história, Jesus não foi morto pelos romanos. Jesus na verdade foi entregue pelos seus. Os mesmos que quando ele entrou em Jerusalém, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, mais à frente, crucifica-o. Quem que vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus Cristo? Solta Barrabás e crucifica-o. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, todas as vezes que nós nos esquecemos de quem é o nosso Cordeiro, é triste dizer isso, mas a gente está dizendo no nosso interior, crucifica-o. Todas as vezes que nós esquecemos aquilo que o Cordeiro fez por nós, e quando nós voltamos a fazer aquilo que um dia ele nos libertou, a gente está dizendo para o Cordeiro, crucifica-o. Que essa noite a minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga ao teu e ao meu coração o entendimento de que nós não podemos voltar ao vômito. Aquilo que foi passado na nossa vida não pode voltar de novo a ter lugar no teu ser. Você não pode mais permitir que aquilo que você vivia, você continue vivendo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Novo é novo. O passado não faz mais parte de você. Não importa quem você era até você conhecer Jesus. Não importa quem você matou. Não importa quantas pessoas você fraudou. O que importa é que quando você se encontrou com Cristo, você se tornou uma nova criatura. E todas as coisas antigas se passaram. E a partir de hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor não te vê mais como o mundo te via. O Senhor não te enxerga mais como o mundo te enxergava. O Senhor te enxerga literalmente com a marca do Cordeiro, com o sangue estampado na sua vida. E o diabo não tem mais poder para te tocar. Por isso a Bíblia diz que ele bate panela. Por isso que a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados na tua mente. Porque como ele não pode te tocar, ele precisa bombardear o teu ser. E quando você está desprotegido, como fala em Efésios capítulo 6, quando você não está com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a sandália do evangelho da paz, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé e com a espada que é a palavra, quando você não está revestido da armadura, você é presa fácil para o diabo. Você está comigo aqui? Eu sinto o Senhor nessa noite. Deus quer nos levar para um outro nível. Nós precisamos parar de ter uma mente presa, cativa.
parar de ser um sofredor, um coitadinho. Ei, Deus nos chamou para reinar e governar. A palavra que Deus liberou no Éden para Adão é: ei Adão, eu te fiz para governar. Todas as coisas estão debaixo da tua autoridade. Mas o diabo tem roubado a nossa autoridade. O inimigo tem roubado aquilo que de fato é nosso. O povo de Deus precisa se levantar com autoridade e poder, entender quem ele é. Existe uma diferença muito grande entre a soberba e a autoconfiança. A Bíblia diz que a soberba ela precede a ruína, mas você confiar em quem é aquele que te chamou, isso é algo que não pode sair do teu ser. Eu não posso permitir me achar além do que eu sou, mas eu também não posso permitir me esquecer de fato de quem eu sou. Eu sou filho, você é filha. Ele nos chamou para viver as promessas dele. Tudo que é dele é herança minha, é herança tua. E o inimigo tenta roubar isso de você e de mim. Por isso a gente fica mendigando, a gente fica catando migalhas na rua, porque a gente não entendeu que nós não fomos chamados para comer das migalhas, porque nós não somos cachorros, nós somos dos filhos que sentam à mesa e desfrutam de um banquete. Lembra a passagem da mulher cirofenícia? Lembra? Senhor, mas os cachorrinhos também comem do que cai da mesa. Mas eu não sou cachorro, você não é cachorro, nós somos filhos. Filhos comem daquilo que está sentado à mesa com o pai. Mefibosete foi chamado pelo rei Davi: ei, Mefibosete, tu vai sentar à minha mesa, você vai comer comigo como um príncipe. Porque quem é filho de rei, quem é neto de rei é príncipe. Eu não sei você, mas eu sou um príncipe, você é uma princesa, você é um príncipe de Deus. O diabo ele não vai mais tocar na tua vida. Blinda a tua mente, blinda a tua história. Começa a tomar posse de quem você é. E agora o cordeiro vai ser imolado. Ele está dentro de casa, dentro de Jerusalém, e ele vai ser morto dentro de casa. Só que a Bíblia diz que ninguém tira a sua vida, ele a dá. Ele a entrega. A Bíblia chega ao ponto de dizer, quando ele estava no Getsemane, ele estava orando, e vieram os homens armados, com um pedaço de pau, com espada para prender. E ele fala assim: poxa, eu estava com vocês o tempo todo e precisava disso. Pedro pega uma espada, corta a orelha de Malco. Jesus desce, abaixa, pega a orelha, coloca de novo na orelha de Malco, na cabeça de Malco, e cola a orelha. Ele fala: não faça isso, Pedro, porque quem fere com a espada será ferido. É necessário que isso aconteça, Pedro. Ô Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Tu acha que se eu quisesse agora dar uma ordem para que 12 legiões viessem aqui agora e destruísse tudo, você acha que eu não tinha condições de fazer isso, Pedro? Mas é necessário, Pedro, que o cordeiro vá ser imolado, para que o sangue do cordeiro possa passar na casa de cada um de vocês. É necessário, Pedro, que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue no passado não tinha remissão de pecados. Lembra comigo, lembra? Lembra, o sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Ele pegava um cordeiro, ele pegava um animal, ele matava o animal, ele pegava o sangue, pegava o isopo e começava a aspergir o sangue. Lembra? Ele entrava uma vez por ano e era para remir o pecado de toda a humanidade. Você lembra disso ou não? Lembra? Porque sem derramamento de sangue não tinha remissão de pecados. Então, o que é que o Senhor está fazendo? Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisa derramar o seu sangue inocente para que haja remissão de pecado. Só que a partir de agora, não é cada vez que peca tem que matar um animal. Agora vai ser morto para uma única só vez, e para que o pecado não reine mais sobre a humanidade. Por isso a palavra de Deus, 1 João, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa é quando você peca, outra coisa é você viver na prática do pecado. Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você ainda está comigo aí? E o cordeiro agora ele vai ser crucificado. Ele se entrega, você conhece a história. Ele é humilhado, ele é cuspido, a barba dele é puxada, batem no seu rosto. Ele carrega uma cruz pesada. Chega um momento em que ele cai, ele não tem mais forças. Deus levanta um homem chamado Simão Cirineu, ajuda ele a carregar a cruz. Sabe por quê? Que a Bíblia é muito linda. Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Sabe o que é isso? Eu entendo na palavra que vai ter alguns momentos da tua vida, da minha vida, que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar a carregar a cruz. Mas a maioria do trajeto nós temos que carregar a nossa cruz. Por isso aquele que quer seguir Jesus, se não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno dele.
Só que a gente só quer comer a melhor parte do cordeiro. A gente quer o cordeiro, a gente quer comer só a parte que é gostosa do cordeiro. As vísceras, a cabeça, o pé, a gente quer dar para o outro, não é para a gente. Sabe por que o cordeiro tinha que ser tacado fogo e tinha que sumir com tudo? Porque 2000 anos atrás, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus se entregou numa cruz por mim e por você, depois do terceiro dia foram lá no túmulo tentar encontrar os ossos mortais do Cordeiro. Sabe quando chegaram lá, sabe o que estava escrito? Ele não está aqui, ele está vivo. Você está comigo aí? Não podia sobrar nada do Cordeiro. Tinha que sumir tudo do cordeiro. Agora é o terceiro dia. Só que antes do terceiro dia, ele agora está crucificado. Ele está no meio de dois homens, de dois malfeitores. Um diz para ele o tempo todo: ei, se tu é realmente o Filho de Deus, desce dessa cruz e nos tira daqui. O outro está calado. Aí o outro daqui a pouco vira para aquele outro lá e fala assim: ei cara, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos todos os motivos do mundo para estar nessa cruz, mas ele não tem motivo para estar aqui. Nós fizemos tudo errado para estar aqui, mas ele nada fez para que ele estivesse aqui. Aí esse mesmo cara vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus até então estava calado, sem dar uma palavra, porque a Bíblia diz que o cordeiro ele foi mudo para o matadouro. Só que quando aquele homem fala aquilo, alguma coisa desperta no seu ser. Ele não foi batizado, ele não fez curso de batismo, não foram na casa dele pregar a palavra para ele. Mas a minha Bíblia, igual a tua, diz que todo aquele que se arrepende e confessa os seus pecados é digno de misericórdia. Ele não tem nada. Nós temos motivo para estar aqui. Quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto alguns querem descer da cruz, outros querem entrar no reino. Existe uma diferença muito grande. Muitos não querem viver, não querem sofrer com Cristo. Muitos querem viver o evangelho da prosperidade, o evangelho do oba-oba. Vou voar igual foguete. Profetiza na minha vida aí que eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Evangelho é arrependimento. Quem não se arrepende dos seus pecados não é digno de seguir o Cordeiro. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lê com calma na tua casa. O Cordeiro de Êxodo foi imolado à tarde. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entregou o seu espírito às 3 horas da tarde. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir na íntegra. Não pode ser uma vírgula diferente. Porque esse Cordeiro que se entregou, a Bíblia diz que ele foi imolado desde antes da fundação do mundo. O mesmo Cordeiro, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que ele nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Em outras palavras, ele quando te criou, você era matéria informe. Salmo 139, ele já escreveu linhas a teu respeito e disse tudo o que ia acontecer sobre a tua vida, desde que você ouvisse a voz do Cordeiro e andasse nos seus caminhos. Só que muitos de nós resolveu viver a sua vida. Lembra o filho pródigo? Lucas capítulo 15.
me dá a minha parte da herança. Eu quero viver a minha vida. O filho pródigo, ninguém foi atrás dele. Ele teve que cair em si. Ele teve que se arrepender e voltar para a casa do pai. Aonde não tem arrependimento, não tem remissão de pecado. Aonde não tem arrependimento, não tem manifestação da glória do Senhor. E agora a gente está vendo um cordeiro que foi imolado. João capítulo 20. As mulheres agora vão levar especiarias para preparar o corpo. Quando elas chegam lá, a pedra foi removida. Eu fui em Israel 9 vezes. Quando eu entro no jardim do túmulo, ninguém me contou. No lugar onde é o túmulo de Jesus, tem uma rachadura enorme, mostrando exatamente o que a Bíblia conta, que teve um grande terremoto. Quando as mulheres chegam lá, a pedra está removida. Aí ela se encontra com um homem. Maria se encontra com o homem assim: ei, cadê o meu Senhor? Oh, Maria, por que tu procura dentre os mortos aquele que vive? Por que você procura, Maria, alguém que está morto, se na verdade ele está vivo? Maria vai correndo e vai contar para os discípulos. Daqui a pouco vem João e Pedro correndo. Eles vão correndo rumo ao túmulo. João, por ser mais novo, mais rápido, chega na frente. Quando João chega no túmulo, ele entra, ele vê o pano caído no chão. Só que o túmulo de Jesus, a gente que já foi lá, tem duas partes. Tem a primeira parte e a segunda, onde fica de verdade o corpo. Quando ele entra na primeira fase, ele vê ali o lençol caído no chão, enrolado. João entra e sai. Quando ele sai, Pedro, que era um cara mais curioso, Pedro resolve entrar, e não só na primeira parte, mas ele vai até a segunda. Quando ele chega na segunda parte, ele vê um papel dobrado dessa forma, do lado do lugar onde ficava o corpo. Os judeus, eles tinham um costume de, como eles tinham a barba muito grande, quando eles comiam, os funcionários ficavam do lado, e quando eles acabavam de comer, quando eles acabavam a refeição, eles amassavam o guardanapo e jogavam em cima da mesa. E eles estavam dizendo o seguinte: eu acabei minha refeição, pode tirar tudo. Eles saíam e os funcionários vinham e limpavam toda a mesa. Mas quando eles saíam, por exemplo, para ir ao banheiro, fazer qualquer coisa, quando eles iam voltar, eles pegavam o papel, o pano, eles dobravam. E ele dizia assim, ele não dizia, mas isso correspondia: não tira a mesa, porque eu vou voltar. Pedro, quando entra lá, ele vê o pano dobrado, ele sai alegre, ele fala assim: João, tu não viu, cara? Pedro, tá maluco? Viu o que, cara? João, tu não viu, cara? Viu o que, Pedro? João, o lenço, cara, estava dobrado, você não viu? Ele vai voltar. Ele foi embora, mas vai voltar. Glorifica ao Senhor. Só que da mesma forma que Pedro sabia que ele ia voltar, aparentemente estava demorando a volta. Eram só 3 dias, mas estava demorando a volta. Porque assim é na tua vida e na minha vida. Jesus nos promete que vai fazer coisas, mas Ele demora, porque tem que ser no nosso tempo e não no dele. E quando as coisas demoram, a gente não sabe esperar, e aí a gente faz como Pedro. João capítulo 21, Pedro está sentado com os discípulos, eles eram 7. Aí Pedro fala assim: eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Os discípulos falam: nós vamos contigo, porque Pedro era um líder. Capítulo 21 de João, eles vão pescar, e eles voltam a fazer o que eles faziam.
Eu quero que você fique comigo aqui em espírito. Eles voltam a fazer o que eles faziam. Eles pescam a noite toda. Eles não pegam nada. Porque todas as vezes que você voltar a fazer o que você fazia, você nunca vai ter êxito naquilo que você fazia. Porque a tua confiança tem que ser o Senhor. A tua vitória é o Senhor. Você foi chamado para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E todas as vezes que você esquece quem é o Senhor e você volta a fazer o que você fazia, é triste dizer isso, mas você não vai pegar nada. Daqui a pouco aparece um cara cabeludo na praia, andando pela praia. A praia é deserta. O barco lá no meio do mar. E ele pergunta: pegaram alguma coisa aí? Não pegamos nada. Porque o barco em que ele não se encontra não tem peixe. Joga a rede um pouco mais para a direita. A Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. João estava no barco, ele olha e fala assim: cara, só quem faz isso, um cara que eu conheço, aquele é o mestre. Pedro, desesperado, ele foi para o mar para pescar. Mas você sempre vai procurar aquilo que é importante, até você encontrar alguma coisa mais importante do que aquilo que é importante. Pedro fala assim: cara, é ele. Pedro mergulha e vai nadando até a praia. Eles arrastam o barco cheio de peixe e traz tudo para a praia. Jesus já está com uma brasa, preparando um peixinho para eles. Eles chegam. Aqui vem uma das frases mais lindas, que esse aqui ama também. Jesus vira para Pedro e fala assim: tu me amas mais do que estes? Cara, cada vez que eu leio isso, eu me arrebento. Tu me amas mais do que estes? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro fica triste. E ele diz: tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eles acabam de comer. Pela segunda vez, eles largam todos os peixes na praia. E eles vão seguir o mestre. Porque o que você procura, você nunca vai encontrar a felicidade no mundo aí fora. Você nunca vai encontrar a plenitude lá fora. O que você procura é um buraco que tem dentro do teu peito e do meu peito, no peito de cada um dos irmãos e das irmãs aqui dentro. Um buraco com o tamanho perfeito da pessoa de Jesus Cristo. Qualquer tipo de coisa que nós venhamos tentar colocar nesse buraco não vai preencher. Mas quando a gente se encontra com Ele. Eu ontem no meu aniversário eu encontrei um jovem sentado na mesa. Eu falei para ele assim, a mãe preocupada: pastor, leva ele para a igreja, chama ele para a igreja. Eu falei: não, querida, ele só vai seguir Jesus quando ele tiver uma experiência com Cristo. Porque a gente pode convidar várias pessoas para vir para a igreja. As pessoas até vêm, às vezes até para atender um pedido nosso. Mas elas, na verdade, quando elas têm uma experiência com Cristo, não precisa mais ninguém chamar.
elas ficam enlouquecidas. Quando eu subo aqui, eu falo de Jesus. Se eu pudesse transmitir para vocês o que eu sinto no meu coração, palavras não definem, porque eu tive uma experiência com Ele. Eu tive uma não, eu tive várias. Aquele cordeiro que foi imolado no Êxodo, que o sangue foi passado nas vergas, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pegou o seu sangue e passou na minha vida. Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é mais um viver na carne, é um viver no Espírito. Os desejos que eu tinha no passado, muitos deles ainda continuam tentando se aflorar em mim. Mas quando eu me lembro, eu olho para a cruz de Cristo e eu lembro que o meu cordeiro, que foi imolado, que se entregou numa cruz, para que pudesse morrer por mim, para que eu fosse livre de todo e qualquer pecado, eu não posso mais permitir viver a vida que eu vivia. Você está comigo aí? Aquele que quer seguir o cordeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. É tempo de nós como igreja entendermos que hoje é Páscoa, morte e ressurreição. O Senhor quer enterrar as coisas do teu passado. O Senhor quer restaurar sonhos que se haviam perdido. O Senhor quer liberar no mundo espiritual coisas a teu favor, para que você viva as promessas que Ele tem para a tua vida. O desejo do meu coração é que você viva o Cordeiro, que você medite no Cordeiro, e que esse Cordeiro que foi há 2000 anos entregue numa cruz, Isaías capítulo 53 diz que ele foi moído, ele foi dilacerado naquela cruz. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Ele levou todas as nossas iniquidades. O único momento que você vai ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus chama o tempo todo de Deus de Pai. O único momento que Ele chama Deus de Deus é quando Ele está na cruz. Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, a profecia do profeta Isaías estava se cumprindo. Isaías capítulo 59 diz que as nossas transgressões fazem separação nossa do nosso Deus. Preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Isaías 59 diz que os nossos pecados é que nos separam do Senhor. Então quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o pecado de toda a humanidade caiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, como o pecado caiu sobre Jesus, a Bíblia diz que a única coisa que nos separa do Pai é o pecado. Então, quando o pecado da humanidade vem sobre Jesus, o Pai é obrigado a se afastar dele. Você está comigo aí ou não? Eu quero que você mergulhe comigo nessa palavra. Por isso, quando Deus se afasta, a maior dor de Jesus não foram os pregos, não foram os chicotes. A maior dor de Jesus que Ele sentiu naquela cruz foi o único momento da sua história, a única vez que o pai se separa do filho. Aquela foi a maior dor que Jesus sentiu. Mas era necessário, porque o próprio Deus disse que a única coisa que separa Ele de nós é o pecado. Então quando o pecado da humanidade cai sobre Jesus, é o momento em que o pai se separa. Os céus se fecham, vem terremoto, vem tudo, vem trovão, terremoto, vem trovão, vem tudo. A Bíblia diz que Ele entrega o seu Espírito. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Qual o poder da morte sobre Jesus? Por isso, quando a gente vai para João capítulo 11, quando ele chega na casa de Lázaro, João 11, 25, ele diz: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida.
Eu não sei qual é o impacto que isso tem na tua vida, mas Ele é a ressurreição e a vida. Teve um tempo na minha vida que eu estava morto. Meu desejo era sair dessa terra. Mas eu tive um encontro com Ele. E hoje a minha vontade é servir Ele de todo o meu coração. Hoje eu tenho prazer em viver. Hoje eu tenho vontade de continuar vivendo. Pai, eu quero abençoar esses elementos. Eu quero clamar para que o Teu sangue, Deus, aquele sangue que foi vertido na cruz, que Ele nessa noite, Ele venha resplandecer sobre nós. Traz a memória, Deus, de cada um dos Teus filhos. Essa grande obra que foi feita naquela cruz há 2000 anos atrás. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Em nome de Jesus. Pode distribuir esse elemento. A Bíblia diz que quando Ele entrega o Seu Espírito, enquanto eles vão distribuindo, olha para mim aqui, por favor. A Bíblia diz que antigamente no templo tinha o santo lugar, tinha o átrio, tinha um santo lugar e tinha um santíssimo lugar, amém? Amém? O que separava o santo lugar do santíssimo lugar era um véu bem espesso, bem largo, bem grosso. E só quem podia entrar no santíssimo lugar era o sumo sacerdote. Ele entrava amarrado na cintura com uma corda com os sinos. Se ele tivesse com pecados, ele era fulminado. E quando ele era fulminado, ele caía no chão, o sino tocava. E tinham que puxar ele pela corda, porque ele era fulminado naquele lugar. A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, quando Ele entrega o Seu Espírito, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. E aquilo que separava já não separa mais. Eu agora não preciso mais de um sacerdote para entrar no santíssimo lugar para remir os meus pecados. Agora eu tenho acesso direto ao trono do Pai. Eu agora posso dobrar o meu joelho em qualquer lugar da terra. Eu posso dobrar o meu joelho, eu posso clamar para que o sangue dele venha sobre a minha vida, para que a justiça dele venha sobre mim, para que a graça dele me envolva. Eu posso clamar para que ele tome conta da minha família. O véu foi rasgado, não existe mais nada que separa você do Pai. Eu queria que você, nesse momento, você olhasse bem para esse pão, esse pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo. Olhasse para esse copo, esse cálice que representa o sangue da nova aliança. Mateus capítulo 26 diz que ele, na última ceia, ele se sentou com os discípulos, ele partiu o pão e ele disse que este é o meu corpo que é partido entre vós. Semelhantemente, do mesmo modo, ele pegou o cálice e ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O Senhor tem uma aliança contigo e comigo. Esse pedaço de pão que representa o corpo de Cristo não é para que seja comido por quem está preparado para comer, mas é para quem quer se preparar. Esse sangue é para nos lavar e nos remir de todo e qualquer pecado. Nós estamos fazendo isso em memória dele até que ele volte. O lenço estava dobrado. Ele disse que ia voltar. Quando você vai para o livro de João, a Bíblia diz que quando ele se apresenta para os discípulos, ele fala assim: olha, eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar moradas para vocês. Se assim não fosse, eu não vou teria dito. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo, que vai revelar para vocês o pecado, a justiça e o juízo. Mas eu vou preparar moradas, mas eu vou voltar. Ele disse mais uma vez: eu vou voltar. Eu não sei como você vê isso, mas eu tenho convicção de que o mesmo Cordeiro que foi imolado na cruz e que ressuscitou o terceiro dia,
e que disse que voltaria e se apresentou para os discípulos depois de 3 dias, é o mesmo Cordeiro que disse que vai voltar para buscar a sua igreja, eu e você. Por isso a Bíblia diz que nós temos que estar adornados, vestidos de branco, sem mancha, sem ruga e sem defeito, com vestes alvas como a neve. Ele não veio procurar uma prostituta, ele veio procurar uma noiva. Eu peço que nessa noite o Espírito Santo de Deus toque o teu coração e que você se guarde como uma noiva, que você se prepare como uma noiva. Uma noiva, quando vai casar com o noivo, ela não tem olhos para outro homem, ela escolhe o melhor vestido, ela prepara a melhor festa de casamento, ela convida todas as pessoas que ela ama. A mente da noiva é só o noivo. Ela não tem olhos para outro homem que não seja o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Eu não sei se isso fala contigo alguma coisa, mas todas as vezes que eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, Ele nos escolheu. Ele resolveu se casar conosco. E Ele vai voltar à igreja. Você pode não acreditar, Ele vai voltar. Esteja preparado, porque Ele vai voltar. Eu quero te convidar a pegar esse pedaço de pão que representa o corpo de Cristo, e que você coma lembrando da volta dele. Que você pegue esse copo que representa o sangue dele, o sangue da nova aliança, e que você beba até que ele volte. Ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Ele prometeu, ele vai voltar. Aleluia. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Deus, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presente não só hoje, mas para todo sempre. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. É o que nós recebemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amo vocês. Deus me deu a melhor igreja do Rio de Janeiro.